Os ouvintes estão me cobrando aqui. Silvana, tem que falar, sim, do Palmeiras, que eu falei, não vamos falar muito, né? Pra não chatear o pessoal logo cedo, mas os ouvintes estão me cobrando. Se fosse o contrário, o Pedro ia estar falando aqui, o Boa. Já te conhece, viu, Pedro? Ia mesmo, ele fala, ia mesmo. Bom, mas o João Paulo Capelanes vai nos contar o que aconteceu ontem no Allianz Parque. Bom dia. Bom dia, Silvana. Choveu, né? Choveu bastante. Choveu bastante. Chuva de gols também. Bom dia pra você. Não sei se um bom dia assim pro Pedro Campos. Péssimo dia, né? Péssimo dia. Acordou com a cabeça inchada, o torcedor corintiano também. Um abraço especial pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Não teve jeito, pessoal. Ontem, de fato, o Palmeiras jogou muito futebol. O Corinthians, até a metade do primeiro tempo, criou algumas oportunidades. E vejam só como é o futebol, né? O Corinthians teve uma oportunidade com uma bola parada, cruzamento do Fagner, cabeçada do Gil, que ela beijou a trave. Se aquela bola entra, poderia ter sido outro jogo, mas como não entrou e o si no futebol não existe, o Palmeiras foi lá e meteu 2-0 no primeiro tempo e 2-0 na segunda etapa. Rafael Veiga, Luiz Adriano, 4-0 pro Verdão. O Palmeiras que segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue sonhando, quem sabe, beliscar uma vaguinha na próxima Copa Libertadores da América. Mas Silvana e Pedro Campos, não sei se vocês assistiram a partida. Sim. Foi um Corinthians extremamente apático na segunda etapa. Méritos totais do Palmeiras, mas até mesmo faltando comunicação em alguns momentos bem simples do jogo, né, Sil? Passes bobos eram errados, pertinho um jogador do outro não acertava um passe. Aquele lance do Cássio do Gemerson. Eu comentei com o Pedro. Você comentou? Né? Sim, eu falei, eu tô ouvindo o Luiz Costa falando, mas o que é isso, né? Porque quase que sai o gol. Nossa, aquele gol aqui... Faltou comunicação. Faltou ali. Total. Aquele lance é de pelada, né? De final de ano, casados contra solteiros, depois do churrasco e tal. Porque... Tem dia que de noite é assim, né? Exato. Não nada funcionou. O Gabriel foi muito mal. Bem. Exatamente. Não, o Palmeiras acho que foi uma atuação impecável dos jogadores tecnicamente. William Bigode jogou demais. Ele não fez um gol, mas deu pelo menos 2 passes excelentes para os gols marcados pelo Rafael Veiga, o primeiro, o Luiz Adriano, o segundo. E então o Corinthians, a situação é o seguinte, só para que a gente possa tranquilizar o torcedor corintiano no Pulo do Gato aqui da Rádio Bandeirantes. Tô vendo que o Pedro tá mais calmo. Tô ouvindo você. Não deu um pitaco, mas dá um pitaco, Pedrão. É um vexame. Isso aí é vexame. Não pode perder. Fora Mancini. Não é fora Mancini. Não pode perder do Palmeiras de 4-0 assim, o Palmeiras disputando outras competições. Não tem explicação. E outra, tá virando freguês do Palmeiras. Olha que sina do Corinthians, né? Tá virando freguês do Palmeiras, então não ganha mais do Palmeiras. Então precisa se concentrar antes de um jogo como esse e saber a importância que essa camisa tem. Mas aqui é o coração... Fala mais alto. Falando, né? Não é jornalista. Não, mas isso é importante que você falou, porque o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista em cima do Corinthians nessa temporada nos pênaltis, daquela maneira que foi no Allianz Parque. No primeiro turno, na Neoquímica Arena, foi 2-0 pro Palmeiras. E agora 4-0 pro Verdão, uma atuação de gala do Palmeiras. E aproveito para falar também, se a gente tá falando aqui, claro que é uma brincadeira, tem muito torcedor corintiano que falou assim, muito não, né? É uma minoria. Fora Mancini, fora Gabriel, fora jogadores, sai todo mundo e ninguém presta quando perde, ainda mais um clássico de goleada. Mas a gente sabe que o trabalho do Wagner Mancini tá bem consolidado, né? Oscilou ontem, não poderia ter tomado de 4-0, mas os próprios jogadores reconheceram que não foram bem e não seguiram as orientações do treinador. E aproveito para falar também sobre o Flamengo. Quem diria um Mengão, hein? Muito você falou que o Rogério Ceni não ia ter vida longa, que se não vencesse o Goiás ia cair, e o Flamengo foi lá e fez 3-0. Tocou 3-0 no Goiás na Serrinha. Impressionante que choveu na Serrinha ontem, 3-0. Gols marcados pela Arrascaeta, Gabigol e o Pedro. O Flamengo segue vivo na briga pelo título. Aproveita até para passar o G4 do Campeonato Brasileiro para atualizar. O São Paulo ainda é o líder com 57 pontos. Por que eu tô falando ainda e não estou secando? Porque amanhã tem final de campeonato no Morumbi. Tem São Paulo e Internacional e é aquela situação. Se o São Paulo perder para o Inter conquistar uma vitória, retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter chegou a ser raramente, em algum momento, líder do futebol do Brasil, ainda sob comando do técnico Eduardo Cudê. Então São Paulo líder 57, o Internacional tem 56, o Atlético Mineiro que também venceu na rodada 53 e o Flamengo pulou uma posição, é o quarto colocado com 52 pontos. O Palmeiras que eu citei, quinto colocado com 51, o Corinthians
Corinthians fica na 9ª colocação com 42 pontos, e aí a situação fica um pouquinho mais delicada. Por quê? Porque o Santos está acima, o 8º colocado com 45 pontos, e o Fluminense tem 46. Corinthians, que na rodada passada conseguiu diminuir a vantagem para 1 ponto em relação ao Fluminense, então agora com a vitória do Fluminense em cima do Sport e a derrota do Corinthians, a pontuação continua com uma vantagem bem interessante da equipe carioca para a equipe paulista. E na zona de rebaixamento, queria até um pitaco de vocês aqui. Bahia, 17º colocado, 29 pontos, Goiás, 26, Curitiba, 25 e Botafogo, 23. Vocês concordam comigo que Goiás, Curitiba e Botafogo já foram pro vinagre ou não? Bem difícil a situação, né, dos Bem três. provável, Bem provável, né? A briga vai ficar entre Vasco, Sport, Fortaleza e Bahia para ver quem vai ser rebaixado para a próxima temporada, hein? Se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que é pouquinho, eu acho que eu iria de Sport. Acho que o Sport não vai ter fôlego para segurar, não. Bahia é incaível, segundo o Milton Neves, né? Vamos ver. Ele falou isso e o Bahia tá na zona de rebaixamento há pelo menos umas 8 rodadas, né? Obrigado, João Paulo Capelães. Aliás, dia 30, né? A Rádio Bandeirantes está preparando uma super cobertura para finalíssima, falando em Palmeiras e Santos, final da Copa Libertadores da América no Maracanã. E o Paulo do Vale, viu, João Paulo Capelães, vai trazer pra gente agora um pouquinho mais de histórias da Libertadores para deixar ainda mais esse gostinho de quero mais até o dia 30 aqui na programação da Rádio Bandeirantes. A obsessão pelo bicampeonato. É o Palmeiras mais forte do que nunca na Libertadores. Na campanha da conquista da Libertadores de 99, o Palmeiras teve um duelo nacional contra o Vasco da Gama nas quartas de final. No primeiro jogo, 1-1 em São Paulo. No segundo confronto, o Vasco abriu o placar com Luizão, mas o Verdão saiu vitorioso e se classificou com um 4-2. Paulo Nunes foi quem empatou a partida. Andando a barreira, ali vem o Júnior, cobrando curtinho, rolou da esquerda para com o Júnior, vai fechar, vai cruzar, vai marcar Paulo Nunes, gol! A final da Copa Libertadores é aqui, na Bandeirantes. Dia 30, Palmeiras e Santos. Gol! É campeão da Libertadores! Bandeirantes. Esquece